Olha só, no primeiro capítulo, acho que a única coisa que vai cair é negócio de evolução das plantas. E aí só tem que lembrar que, tipo assim, todas as plantas elas se originaram das algas e que elas têm aquela evolução, que ele fez aquele gráfico lá. Das algas para as briófitas evoluiu só que elas passaram a ter um embrião protegido. Das briófitas para as pteridófitas, que as pteridófitas passaram a ter serem vasculares. E das gimnospermas para as pteridófitas mudou porque elas começaram a ter sementes. E das angiospermas para as gimnospermas mudou só que elas têm flor e fruto. Também tem que saber as características gerais das briófitas. Tem que saber que elas são avasculares, que elas precisam de água para se reproduzir, que elas são criptógramas, que significa que, tipo assim, o gameta delas é meio que escondido, assim. E acho que é de característica que eu me lembre. E o negócio de que ela tem gametófito duradouro e o esporófito temporário. E que precisa de ambiente úmido, sombreado. E que esse negócio de depender de água é que o nome chama, tipo, gametas flagelados. Esse é o nome científico do negócio. São as briófitas, é assim. Você vê ela, normalmente, na fase que ela é gametófito. E aí tem a masculina e a feminina. A gente aprende assim, mas existe a hermafrodita também, que é os dois. Mas o masculino, ele vai liberar o que é anterozoide, que é como se fosse, tipo, se você fizer uma analogia, como se fosse espermatozoide. Ele vai, através da água, achar uma oosfera, que é como se fosse o útero, como se, assim, um espermatozoide estivesse fecundando um óvulo. Mas aí ela vai fecundar a oosfera. E nesse gametófito feminino, que tem que lembrar que ele é haploide, então ele só tem um N. E aí, a partir dessa fecundação, vai gerar um esporófito, que é 2N, porque teve uma mitose, que é a junção, tipo, dos dois, como se fosse a junção do cromossomo 23 e do cromossomo 23 do pai e da mãe. Aí vai gerar o esporófito. E esses esporófitos, eles vão gerar os esporos através de uma meiose. E que aí os esporos gerados, eles vão ser N, porque uma meiose... Lembra aquele negócio de meiose que divide em 4? E que a meiose ela só serve para gerar células gaméticas? Porque ela faz células de 23 cromossomos, é a mesma coisa. E aí, a partir desse esporo N, ele vai germinar e vai gerar outro gametófito, que é outra planta normal, entendeu? E aí, as características de um ciclo, isso. O negócio que eu falei de as características da pteridófita é que ela é vascular, ela também é criptógrama, ela também tem gametas flagelados, que necessita de água, e ela tem plantas maiores, porque ela é vascular, então, tipo assim, dá pra levar a seiva bruta e a seiva elaborada, que é, tipo, nutrientes pra planta toda. E ela também tem esse negócio que chama lignina, que é, tipo assim, dá flexibilidade à planta e, tipo, permite que ela tenha galhos, essas coisas. E, acho que é só... e tem o xilema e florema, que é, tipo... Xilema e florema é como se fosse esses, tipo, assim, veias, sabe? Aí, o xilema, ele carrega a seiva bruta de baixo pra cima. Tipo, ele pega suga da terra, assim, e leva pra planta toda. E o florema, ele é responsável pela seiva elaborada. E ele vai de cima, tipo, ele pega esse negócio. Tipo, ele pega os nutrientes de cima e distribui pra planta toda, entendeu? E se é haploide, diploide, assim, quando é N é haploide, quando é 2N é diploide. E aí você tem que saber dizer que, tipo assim, por causa dessa variação, que, tipo, ela começa, as briófitas começam haploide, depois elas viram diploide, depois elas voltam a ser haploide, isso gera variabilidade genética. E na pteridófita é assim também, só que ela começa diploide, depois ela vira haploide, depois ela vira diploide de novo. O ciclo da pteridófita é mais ou menos a mesma coisa, só que ela começa sendo esporófito. Você tem que lembrar que a fase duradoura dela é o esporófito. Então, quando você vê, tipo, uma samambaia, ela está na fase esporófito. E aí, a partir desse esporófito, atrás da planta, dá pra ver umas bolinhas, não sei se você já viu, mas tem umas bolinhas que chamam soros. E desses soros, eles vão fazer uma meiose, ou seja, o soros, ele é 2N. E aí ele vai dividir e vai gerar os esporos, que é N. Então, uma meiose porque divide. E só você lembrar que, tipo assim, como se mitose somasse e meiose dividisse. E aí vai gerar os esporos vão germinar e aí vai formar um gametófito.
que é N. Aí desse gametófito vai surgir o anterozoide, que é como se fosse o espermatozoide, e uma oosfera, que é como se fosse o útero. E aí, com a ajuda da água também, o anterozoide vai fecundar a oosfera e vai formar uma nova planta em cima do gametófito. O gametófito é aquele negócio que ele mostrou que ele tem tipo um formato de coração. Aí depois que a planta começar a crescer, o gametófito ele, tipo assim, morre, ele vai sumir, e aí a planta vai voltar a ser um esporófito e vai voltar a ser uma samambaia normal.